Bom dia, gente. A gente está aqui na reunião de comunicação da Reúna hoje, como fazemos todas as terça-feiras. E hoje o Becói trouxe um assunto muito interessante que a gente achou legal de gravar para todo mundo, né? Porque é sobre a notícia da morte do bebê da cantora. A gente tinha recebido recentemente a notícia de que ela estava internada por conta de pré-eclâmpsia, né? E agora veio a notícia da morte do bebê. Becói, você quer comentar como que foi a ver essa mensagem, tudo, e por que você quis trazer para cá? Bom dia, boa tarde, né? A gente não sabe bem a hora que as pessoas vão estar assistindo. A gente está falando bom dia porque a reunião sempre acontece às 10 da manhã. Lari, tá assim, uma comoção geral nas redes sociais, né? Então, bom dia, Braulio, também. Então, a gente trouxe para a Reúna para que a gente pudesse explicar, porque muitas pessoas estão, principalmente mães, né, mulheres grávidas, estão tomando isso para si, estão preocupadas, querendo compreender mais o quadro, o que ocorreu, né? Porque assim, a gente vê muitas notícias sendo compartilhadas, mas poucas com embasamento científico, né? Com essa linha de esclarecimento para que essas parturientes, essas gestantes, possam ter noção do que aconteceu. E a única coisa que eu posso dizer e adiantar é que está uma comoção geral nas redes sociais, fora das redes sociais, muitos artistas, muitas pessoas compartilhando. E aí eu achei esse tema bom para a gente trazer na reunião, para a gente discutir e sanar, quem sabe, algumas dúvidas aí, já que a gente tem um Braulio da equipe, né, gente? É verdade. Alguém que pode explicar para a gente direitinho, né? Eu vou compartilhar aqui, então, na tela, para a gente ver a notícia que saiu no perfil do Metrópolis, né? Saúde e Ciência também. No Instagram, que foi o que você compartilhou com a gente, né? E a notícia anuncia que a cantora Alexa compartilhou, né, sobre o falecimento da sua filha Sofia, né, que nasceu em um parto prematuro como consequência de um quadro de pré-eclâmpsia e síndrome de HELP. Ela disse na postagem: foram 25 semanas e 4 dias de uma gestação muito desejada, uma pré-eclâmpsia precoce com síndrome de HELP, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi-intensiva e 3 na UTI, sulfatando e lutando pelas nossas vidas, minha filha, disse Lecha, detalhando a doença que motivou a internação. Tanto a pré-eclâmpsia quanto a síndrome de HELP são quadros graves da gestação que ameaçam a vida da mãe e do bebê. A matéria aqui compartilhada no Instagram do Metrópolis prossegue, né, explicando sobre o que é a eclâmpsia, né, a pré-eclâmpsia e a síndrome de HELP, e também alguns posicionamentos, né, dos profissionais que acompanharam a Lecha. Mas, Braulio, se você quiser explicar para a gente aqui o que a matéria segue dizendo, porque eu acho que você vai fazer muito melhor do que eu poderia fazer lendo aqui o que vem escrito, né? Oi, gente, bom dia. Bom, primeiro de tudo, quero mandar um abraço para a cantora Lecha, minhas condolências, meus pêsames, que não dá para a gente imaginar o quão difícil deve ser uma situação como essa, todos os familiares envolvidos e todas as pessoas envolvidas. No caso específico dela, o que a gente sabe é o que foi postado, né? Então eu vou comentar basicamente sobre o quadro, né? O quadro geral da pré-eclâmpsia e síndrome HELP. Eu não sei exatamente o que aconteceu com ela, obviamente que algumas coisas dá para a gente inferir, dá para a gente tentar entender, mas eu acho que o mais importante até para as pessoas que estão ouvindo é entender de fato o que é isso, como que chegou nisso, por que aconteceu, né? Quais são os riscos que as pessoas correm, né? Então, eu vou tentar explicar da forma mais leiga possível, porém dentro da técnica, né? Então, eu vou usar palavras, eu gosto de usar palavras bastante coloquiais para que não sejam obstetrez aqui, né? Igual tem o juridiquês, as pessoas que falam no jurídico e ninguém entende, né? O médico muitas vezes fala línguas que as pessoas não entendem, eu vou tentar falar da forma mais coloquial possível. Bom, primeiro de tudo, que só uma questão que está errada ali, que não se chama síndrome de HELP, é síndrome HELP, não tem esse D no meio aí, tá? Mas eu já vou explicar por que é. Bom, o que acontece? Para as pessoas entenderem o que é uma pré-eclâmpsia, primeiro a gente tem que entender
o que dá certo para depois entender o que dá errado. Ou seja, tem que entender a fisiologia da placenta para depois entender o que está errado na placenta, para daí entender o que levou aquilo, né? Então, o que é placenta, né? Tem algumas pessoas que confundem a placenta com a bolsa, né? Como se fosse a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? A placenta é uma estrutura que conecta o bebê à mãe, né? Para quem não tem tanto a percepção fisiológica ou biológica da coisa, e talvez tenha uma percepção até mais tecnológica da coisa, é a mesma coisa que fosse um celular, por exemplo, e o celular seria o bebê, o fio do celular seria o cordão umbilical e a tomada que liga na parede é a placenta. Então, a placenta é o que conecta o bebê na mãe, né? E assim como essa função aqui, que isso aqui não foi inventado por acaso, né? O ser humano copia a natureza, né? Então, não é o contrário, né? O que essa tomada, que essa placenta faz, né? Imagina que ela surge no início da gestação e aí ela vai se enraizando no útero, então tem o útero materno, e aí quando ocorre a nidação, que é quando tem a implantação do concepto ali do bebezinho, do embrião no útero, forma igual plantar uma semente na terra, igualzinho. E aí começa a formar uma raiz ali, essa raiz é a placenta, né? Então imagine que fosse uma árvore, né? A placenta é a raiz da árvore, o cordão umbilical seria o tronco da árvore e a copa da árvore seria o bebê. Seria mais ou menos essa lógica também, tá? Então, certo. Essa raiz, ela tem que se aprofundar até um certo ponto e se estender até um certo ponto também, né? E isso a gente vai chamar de adaptação placentária. Quando a placenta ela se aprofunda adequadamente e ela se estende adequadamente, ela tem a sua função plena. Em outras palavras, ela está funcionando normalmente. E o que é funcionar a placenta? A placenta é uma interface entre a mãe e o bebê. E o que a mãe passa para o bebê? Especialmente, ela passa comida, passa água e passa oxigênio. Esses três são os três elementos principais, básicos que a mãe passa para o bebê. Tem outras coisas também que passam, mas isso em questão de sobrevivência, da parte fisiológica, né? Que são as coisas que a gente precisa para viver: água, comida e oxigênio, tá? Então, qual que é a função placentária principal, materno-fetal, da mãe para o bebê? Passa água, comida e oxigênio. Do bebê para a mãe passa gás carbônico, passa outras coisas também, mas não vem ao caso agora. Então, o entendimento mais importante é entender que um enraizamento de profundidade de extensão causa uma boa função placentária, ou seja, faz a placenta funcionar bem. Bom, o que acontece? Tem alguns casos, que são poucos casos, minoria dos casos, onde a placenta não se adapta bem, tá? E aí, imaginem vocês que estão me ouvindo aqui, não precisa nem imaginar em obstetrícia, imagina na natureza. Se a gente pegar, por exemplo, aquele terreno ali e plantar uma semente ali na grama, né? Imagina o que vai acontecer com essa semente. Ela pode dar certo, pode não dar certo, pode vingar, pode não vingar, ela pode encontrar uma pedra no meio do caminho ali e a raiz não se estender adequadamente para virar uma árvore de fato, né? Então, imagine que o útero é como se fosse a terra, e aí podem haver vários motivos onde a placenta não vai se enraizar bem, ou seja, não vai se adaptar bem. Por exemplo, se tiver uma cicatriz naquela região, por alguma cirurgia, por uma massagem, por exemplo, se tiver um mioma, por exemplo, naquela região, um pólipo, ou seja, se tiver alguma estrutura ali que não deixa a placenta se enraizar, tá? Essa é uma causa. Outra causa é quando o útero ele começa a produzir alguns fatores para rejeitar, entre aspas, a placenta, né? Que seriam anticorpos maternos que fariam com que a placenta não conseguisse evoluir, né? De fato, isso já acontece fisiologicamente na gravidez, porque o corpo materno entende ali a placenta como um corpo estranho, mas existe uma autorregulação para que as coisas aconteçam da melhor forma. Só que tem casos onde isso passa um pouco do ponto, então podem haver ali alguns anticorpos que não permitem, né? E esses anticorpos podem ser desde que vem da genética daquela mulher, ou pode ser adquiridos durante a gestação, aliás, durante a vida dela, né? Podem acontecer em raríssimos casos pela relação do homem com a mulher naquele casal, né? Mas isso é bem mais raro, essa é a causa mais rara que tem de todas, né? Mas, de fato, o que acontece é que pode haver uma rejeição ali do útero a essa adaptação placentária, ou seja, a placenta quer ir para frente, o útero não deixa, ela quer ir para frente, o útero não deixa, e aí a placenta ela vai se adaptando de uma forma ruim, ou seja, ela vai ficando mal adaptada nessa função que seria passar água, comida e oxigênio para o bebê, né? O que acontece também? Nesse terreno ali onde a placenta está implantada, tem vários vasos sanguíneos, né? E esses vasos sanguíneos, para o lado materno,
pode acontecer, em alguns casos, o entupimento desses vasos sanguíneos, né? Lá na parte mais distal, no finzinho desses vasos sanguíneos, quando está chegando já na base ali placentária, né? Os vasos vêm se ramificando até chegar ali na base onde a placenta está implantada, pode haver microtrombos que vão entupindo, né? Uns buraquinhos ali que passariam adequadamente a água, comida e oxigênio para o lado placentário, né? Ou seja, existem algumas causas que levam uma placenta a não se adaptar bem, seja o terreno que não está bom ali, como eu falei primeiramente, a rejeição do corpo materno à adaptação placentária, ou seja mesmo esses microentupimentos, que são pequenos trombos, que são, muitas pessoas já devem ter ouvido falar de trombofilia, né? Porque quando a pessoa tem trombofilia, filia é tendência a formar trombo, não é todo mundo que tem trombofilia que vai ter isso, mas algumas pessoas terão isso porque haverá esse microentupimento. Então, em palavras bem leigas, ou a placenta não enraiza direito, porque tem alguma coisa no meio do caminho, ou então começam a vir microentupimentos ali na placenta, tá? Isso pode acontecer de uma forma mais precoce, por exemplo, a placenta já pode começar a dar sinais de insuficiência placentária já desde muito cedo, que é mais raro, ou ela pode acontecer lá para o final da gestação, ou seja, conforme vai passando a gestação e o bebê vai exigindo maior aporte de água, comida e oxigênio, e daí chega lá num certo ponto onde era para a placenta transferir aquilo que precisava o bebê e não chega naquele certo ponto. Então, com o passar da gestação, pode acontecer essa insuficiência placentária no final da gestação, assim como tem casos que pode acontecer até durante um parto natural, fisiológico, no dia certo que o bebê ia nascer, pode ser que as próprias contrações do parto podem levar a uma insuficiência placentária, e isso acontece principalmente quando daí já não é natural o parto, quando o parto é induzido, quando se usa medicações que podem forçar demais o leito placentário ali, principalmente a ocitocina em excesso, que daí pode levar a uma insuficiência placentária lá na frente. Bom, no caso que a gente está olhando aqui, que foi uma síndrome HELP, né? O que é isso? Né? Onde que a gente vai chegar? Imagine, então, que a placenta, por algum motivo, não se adaptou bem, não sabemos qual é a causa desse caso especificamente, eu citei algumas causas aqui, né? Então, essa placenta não se adapta bem. O que acontece? Do mesmo jeito que do lado materno para o lado fetal passam algumas coisas, água, comida, oxigênio, como eu falei, do lado fetal para o lado materno também passam algumas coisas. O gás carbônico, por exemplo, né, que vem da metabolização do oxigênio, ele volta para a mulher exalar aqui fora o gás carbônico que o bebê produziu lá dentro, né? Assim como voltam outras substâncias ali do bebê para o lado materno, né? E uma delas, ela funciona igual quando nós temos fome. Sabe quando a gente está com fome ou com sede, que a gente percebe ali, estou com sede, estou com fome, tem alguma coisa acontecendo no nosso corpo, né? Aquele buraco no estômago, né? Tem alguma coisa, alguma reação bioquímica acontecendo ali, dizendo para a gente que a gente está com fome, né? Então, o que acontece? Nessa hora, se a gente está com fome, está com sede, a gente vai passando do ponto da hora que a gente deveria, de fato, comer ou tomar água, a gente começa a tentar utilizar estruturas do nosso próprio corpo, né? No caso, por exemplo, uma pessoa que faça jejum prolongado, que fica muito tempo sem comer, começa a depletar músculo, depois começa a depletar gordura e tal. E isso forma os radicais livres, que são algumas moléculas que vão cair na corrente sanguínea do bebê, vão confluir pelo cordão umbilical do bebê, vão para a placenta, vão atravessar para o corpo materno e vão dar um aviso lá para o corpo materno, dizendo assim, mãe, tô com fome, tô com sede aqui. É mais ou menos essa ideia. Então, é um bebê dizendo que está com fome, com sede, que está precisando de mais coisas, né? Esses radicais livres, eles começam a circular pelo corpo materno e eles começam a afetar os baroreceptores, que são os receptores de pressão materna. E aí, o que acontece é que o corpo materno começa a subir a pressão para compensar esta falha placentária. Em outras palavras, quando a placenta diminui sua função, a pressão sobe. Por isso, quando a gente está no pré-natal, um dos principais elementos que a gente faz é a avaliação da pressão. Porque quando a gente analisa a pressão, toda vez que a gente olha, a pressão está boa, a placenta está boa. A pressão está boa, a placenta está boa, a pressão está boa, a placenta está boa. Essa é a lógica, né? Muita gente pergunta, Braulio, como que você sabe, né? Você olha a placenta lá, você vai lá no ultrassom olhar a placenta para saber se está tudo bem? Eu falo, não, eu vejo se a pressão está boa. Quando a pressão está boa, eu sei que a placenta está boa. Por quê? O bebê não está dando sinais para o corpo materno que deveria subir a pressão para compensar uma insuficiência placentária. Aí, obviamente, quanto mais cedo a insuficiência placentária acontece, mais grave é, porque pode não dar tempo de o bebê chegar no tempo certo de nascer e essa gestação ter que ser interrompida antes, né? Que foi o caso que a gente viu ali, que
pelo que está dizendo ali, foi com 25 semanas que foi interrompida a gestação. Né? Aí o que acontece? No corpo materno, que não estava acostumada com aquela pressão alta, esse regime de hipertensão, ele começa a afetar alguns órgãos. E para cada pessoa tem algum órgão que é mais afetado do que para outra pessoa. Né? Quando a pressão ela começa a afetar os rins da pessoa, a gente vai chamar isso de pré-eclâmpsia. Né? O quadro como um todo já é chamado de pré-eclâmpsia, ou seja, a insuficiência placentária que leva à hipertensão. Quando ela pode ter com lesão renal ou sem lesão renal, mas quando ela tem lesão renal, ou seja, imagina uma pressão alta lá no rim, bombando no rim, danificando células renais, né? Isso não acontece algo tão rápido e não acontece um problema tão rápido. Tem casos, por exemplo, de pré-eclâmpsia, que dá para esperar um mês com a pessoa com pré-eclâmpsia, controlando ali com medicação, tal, até o bebê nascer no tempo certo, né? Quando tem essa lesão renal, né? Porque leva mais tempo para uma pessoa ter uma insuficiência renal por esse problema. Então, dá tempo, às vezes, de esperar mais tempo da gestação e seguir em frente. Porém, tem outros 2 órgãos que podem ser afetados. Um deles é o cérebro. Imagina um regime de hipertensão no cérebro, né? E aí o cérebro, para se proteger, para não ter um AVC, para não estourar um vaso sanguíneo do cérebro, ele constringe os seus vasos sanguíneos para se proteger, e isso diminui o oxigênio no cérebro e a pessoa pode ter uma convulsão. O nome disso é eclâmpsia, né? Então, a pré-eclâmpsia, não necessariamente ela vem antes da eclâmpsia, né? São lesões de órgãos diferentes. A pré-eclâmpsia ela é mais voltada para a lesão renal e a eclâmpsia para a lesão cerebral, que também pode acontecer na sequência, mas não é uma regra, né? Porém, tem um outro quadro, que é a síndrome HELP, que é quando há uma lesão hepática. Então, o que acontece? O regime de hipertensão dentro do fígado, imagina lá, uma pressão alta lá dentro do fígado, começa a lesar células hepáticas, e aí, então, você colhe um exame de sangue, vai ver lá que as células hepáticas estão sendo quebradas, né? A gente vai ver que o TGO e o TGP estão aumentados, que a gente já sabe, ó, então as células hepáticas ali estão se danificando ali por causa dessa pressão mais alta. E, ao mesmo tempo, o endotélio, principalmente pós-hepático ali, depois do fígado, mas pode ser do corpo todo, o endotélio é a camada de tecido que tem dentro do vaso sanguíneo, aquela primeira pelinha que tem dentro do vaso sanguíneo, ela começa a ser afetada por esse regime de hipertensão, e isso vai formando vários micro buraquinhos no endotélio do corpo, e aí o que acontece? Se formar um buracão, essa pessoa sangra, e aí ela morre de hemorragia, porque rompe um vaso sanguíneo. E aí qual que é o mecanismo de defesa que o nosso corpo tem para evitar que sangre? São as plaquetas. Certo? E aí as plaquetas, elas começam a se impregnar nesses buraquinhos todos para tampar esses buracos, para evitar que a pessoa tenha uma hemorragia. E aí, então, o que significa síndrome HELP? A palavra HELP. O HE é de hemólise. Hemólise. É quebra sangue, então quebra do sangue. Então, são hemácias que estão sendo turbilhonadas e batendo nas paredes e quebrando, né? Então, o HE é de hemólise. Depois você tem o L, que é de liver, que em inglês quer dizer fígado. E aí está dizendo hepática. E o LP, do finalzinho do HELP, LP é low plaquet, que é queda de plaquetas. Então, você tem hemólise, lesão hepática e queda de plaquetas. E aí, o que acontece? Diferente da pré-eclâmpsia, que pode levar semanas para ter uma consequência maior, na síndrome HELP, a pessoa pode morrer em 1, 2 dias, né? Então, tem casos que, se é uma HELP que a gente está percebendo que está se instalando, às vezes dá tempo de esperar 2 dias, fazer uma medicação para amadurecer o pulmão do bebê, para depois o bebê nascer de fato, mas quando se instala a síndrome HELP de fato, ela passa a ser uma urgência obstétrica, em alguns casos uma emergência obstétrica, né? Diferença de urgência e emergência, urgência, ela pode morrer em 24 horas, emergência pode morrer naquela hora, né? Então, ela passa a ser uma urgência obstétrica, e aí, por isso que é necessária internação em UTI, por isso que são necessários vários exames para tentar entender o quadro todo, o que está comprometido ou não, e aí, nessa hora que o obstetra ele fica com um cobertor curto na mão, né? Se cobrir a cabeça, descobre o pé, se cobrir o pé, descobre a cabeça. Ou seja, se deixar a pressão alta acontecendo ali para compensar a placenta, para fazer bem para o bebê, começa a fazer mal para a mãe. Se eu dou remédio e bato demais a pressão materna, começa a faltar para o lado do bebê, né? E aí, nessa hora, então, uma encruzilhada aí de decisão, que no caso da síndrome HELP, em geral, a decisão é terminar a gestação naquele momento. Para muitos casos de síndrome HELP, há a possibilidade de indução do parto normal, né? Principalmente quando ela acontece em um período mais tardio, né?
principalmente acima de 32 semanas, mas em qualquer fase poderia ser pensado na indução do parto normal. Ah, mas como assim vai induzir uma pessoa que está hipertensa? Justamente porque quando você corta uma pessoa que está hipertensa, e principalmente que tem poucas plaquetas, você aumenta a chance de morte dessa pessoa por infecção. Então, a princípio, até que se prova o contrário, há uma indicação de indução de parto normal para, entre aspas, livrar essa pessoa da gestação, né? Ou seja, livrar ela da placenta, que é a placenta que está causando esse problema no corpo dela, né? E aí, obviamente, que a gente tem que olhar para o bebê também, qual a viabilidade do bebê, com quantas semanas está. Num caso de uma gestação, por exemplo, que o bebê seja inviável, né? Não tenha sobrevivência, ou inclusive esteja em óbito, por exemplo, vamos pegar nesse caso, o bebê aconteceu lá, a síndrome HELP, e o bebê está morto. O ideal é induzir o parto 100%, porque não tem que expor o risco materno a uma cesárea, sendo que um bebê já morreu, né? Intraútero, tá? Mas, em muitos casos, com o bebê vivo, também vai ser indicada a indução do parto normal. Porém, em alguns casos, não vai ter outro jeito. Se aquele bebê tiver numa iminência de morte, né, que a gente chama de centralização fetal, que é quando, apesar da pressão materna ter subido, não ter compensado a falha placentária, portanto, não está dando água, nem comida e nem oxigênio adequadamente para o bebê não morre por falta de comida nem de água, mas ele morre por falta de oxigênio. Então, se a gente percebe que o bebê está centralizado é o quê? Quando ele centraliza oxigênio, principalmente no seu cérebro e em outros órgãos, para ele não morrer. Então, significa que ele está no resto do corpo todo, ele está quase morrendo. Então, nesses casos, obviamente, que a cesárea acaba sendo a única opção para esse caso, porque não dá tempo, não tem condições de uma indução de parto normal. Mas, em geral, quando é possível uma indução de parto normal numa síndrome HELP, a gente sabe que a gente está evitando e muito a chance de morte da mulher, comparado se for feita uma cesárea, mas a gente também sabe que não tem outro jeito, em alguns casos precisa ser cesárea, para isso que precisa de UTI obstétrica, para isso que precisa de cuidados de UTI neonatal, né? No caso, como vocês citaram, que nasceu com 25 semanas, eu não sei o peso, mas deve ter nascido um peso super baixo, né? Então, precisa de muitos cuidados mesmo. E a taxa de mortalidade na prematuridade extrema, que é esse caso, ela é bastante alta, né? Morrem mais do que sobrevivem, inclusive, né? Bebês novinhos assim, né? Bom, então, finalizando a explicação, a síndrome HELP nada mais é do que uma lesão no corpo materno devido a uma insuficiência placentária que levou a subir essa pressão para compensar essa falta para o bebê, né? E que em alguns casos não compensa, o bebê fica restrito de crescimento, né? Ele fica desnutrido ali dentro, em alguns casos ele vai a óbito, inclusive, não resolve, né? E quanto mais cedo aparece, normalmente mais agressiva é, né? Eu já acompanhei casos assim como o dela, mais de um, né? E tem, até aqui em São Paulo tem um instituto de luto perinatal, que inclusive uma das pessoas que eu acompanhei, que teve um caso muito parecido, é uma das fundadoras desse instituto, e eu já vi o instituto falando sobre o caso também, e se pronunciando, e eu acho que esse ponto é bem importante também, é algo que as pessoas que conseguem entender um pouco mais e abraçar um pouco mais essa questão do luto perinatal podem conversar e se unir, né? São grupos que se unem em prol desse sentimento, né? Que acaba um ser humano ajudando o outro, acaba ajudando a amenizar um pouco, a entender um pouco, ou pelo menos acelerar as etapas do luto, né? Mas eu acho que sobre a síndrome HELP, em poucas palavras, tentei ser o mais leigo possível nas palavras aqui, acho que é isso. Deu para entender? Deu sim. E aí, Becor, você tinha me dito que não sabia, nunca tinha nem ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu adorei muita explicação quando você traz, claro, elementos da natureza. Para mim, né, me identifico, mas principalmente quando você traz desde o princípio, porque aí você compreende que tudo está interligado, né? A gente, às vezes, não percebe que as coisas estão interligadas no nosso corpo, então a gente acaba ligando mais para algum, mas tem que, né, analisar o todo. Só que eu queria trazer, olha, que duas coisas que você falou, que eu queria... que eu vi que a revista Crescer também acabou postando, trazendo, né, sobre essa perda da cantora, né, que não precisa apresentação. A Alexa começou ali em 2014, foi foi o promovimento dela de apresentação ao Brasil, né, com o primeiro LP. Então, desde 2014, ela vem trilhando como cantora, com vários hits conhecidos principalmente pela geração mais jovem. E aí a revista Crescer diz que um bebê na idade do bebê da Leste tem 600 gramas, mais ou menos, assim, que eu fui olhar, não tem realmente um dado do hospital,
mas geralmente 25, foi 25 semanas? Não, né? Quantas semanas foi, Braulio, aí? Que ela tinha? Peraí, deixa eu olhar aqui. Foram 25 mesmo. Aí diz que geralmente é nesse... Então, aí está dizendo, eles deixaram lá que a partir de 700 gramas, o bebê pode estar... Isso na leitura que eu fiz ali, eu confundi, eu queria ver se você conseguia só trazer. Geralmente existe um peso para um bebê de 25 semanas geral, ou não, a gente não tem um peso. E outra coisa também que eu pensei, Braulio, ela tinha 29 anos, né? E a idade não intervém, porque esse agravamento, a síndrome de HELP, que eu achava, síndrome HELP, que não existe o D que você falou, ela acontece e não tem essa noção de idade, então você tem que ter esse acompanhamento mesmo no geral. E aí, no caso, se a mãe tem aqueles aparelhos de pressão, Braulio, o correto é que ela fique monitorando a pressão, então, para que... Como é que ela pode fazer, a parturiente pode fazer para que ela também tenha, sabe? Porque eu estou percebendo, tem mais de 100 mil pessoas comentando no post da Alexa. E aí, quando você vai olhar, tem perguntas variadas. E aí, as gestantes ou as mulheres que pensam ou as pessoas que pensam em engravidar, elas estão ali perguntando: como é que eu faço para prevenir? O que acontece? É questão de idade? Não é questão de idade? Então, assim, essas perguntas. E na questão do peso, existe, que eu te perguntei antes. Bem, trouxe algumas dúvidas aqui que eu também fiquei e queria que você tentasse responder. Ó, eu abri a tabela de peso aqui, né, porque a gente não decora esses pesos, né, porque é uma tabela grande que existem os percentis menores de peso e os maiores de peso, né, tem uma faixa de normalidade entre o menor e o maior, e aí a tabela de 25 semanas, o menor peso é 589 gramas e o maior peso 982, então, Uau. 590 a 990, mais ou menos, o peso estimado nessa fase, né, só que o que acontece? Quando tem uma insuficiência placentária tão precoce assim, normalmente o bebê está abaixo desse peso mínimo. Né? Foi o que eu fiquei imaginando, porque foram 25 semanas no nascimento, mas só de internação foram 17 dias, né? Foram quase 3 semanas, então a gente pensa... Mas muito provavelmente ela ficou as 3 semanas internadas, mas o nascimento... Isso, o ato da internação, provavelmente, né? Será? Mas aí... Tomara. Não sei. E também, cada caso é um caso em termos de como é feito, né? Mas provavelmente, o que eu imagino, é que já quando descobriram o caso, internaram e 1, 2 ou 3 dias no máximo ali foi quando deve ter nascido o bebê, imagino, tá? Mas aí varia de caso para caso, né? Mas o que a Becói perguntou, como prevenir? O principal de tudo é fazer o pré-natal, porque o pré-natal ele foi inventado justamente por isso, né? Um dos grandes motivos da existência do pré-natal, lá atrás, né? Vou imaginar, lá na época, mais ou menos, começo do século XX, tá? 1900 e pouco, 1910 e 20, né? Aqui no Brasil, o pré-natal institucional mesmo, ele tem 50 anos, né? Mas no mundo todo, ele já começou um pouco antes, na Inglaterra ele começa mais cedo e tal. Como que surgiu o pré-natal, né? Tem vários motivos, mas um dos motivos era porque já existiam maternidades onde mulheres chegavam convulsionando numa maternidade, e aí começaram a perceber que tinha relação com a pressão alta daquela pessoa, né? Então, alguém lá atrás pensou assim, bom, será que essa pressão subiu hoje? Subiu ontem, subiu semana passada, subiu mês passado, e se a partir de agora a gente começar a acompanhar as mulheres todo mês, depois a cada 15 dias, e depois toda semana no final, será que a gente não descobre quem são as pessoas que são hipertensas, coloca ela num grupo de alto risco e começa a fazer esse tratamento, né? Então, justamente a periodicidade do pré-natal, que é mensal no começo, depois quinzenal a partir do terceiro trimestre, 28 semanas, e depois semanal a partir de 36 semanas, ela já é pensada justamente para tentar pegar casos assim. E no caso, quando a pessoa está passando no pré-natal, tanto com o enfermeiro obstetra quanto com o médico obstetra, esse profissional, se ele percebe que está tendo uma elevação da pressão daquele caso, normalmente a gente orienta isso que você falou, da pessoa fazer um mapa, que é a medida arterial da pressão ambulatorial. Aliás, medida ambulatorial da pressão arterial, falei ao contrário. Que é, ou ela tem um aparelho em casa, ou então ela frequentar mais vezes a unidade de saúde, seja ela pública ou particular, né? Então, para justamente estreitar. Não é que todas as mulheres precisam fazer isso. E só se for identificado durante o pré-natal uma tendência, né? Senão vai estar todo mundo agora medindo a pressão todo dia, e não é esse o caso, né? E aí você perguntou da idade, né? Sim, quanto maior a idade, mas existe um patamar, né? Um patamar que fica mais ou menos entre os 20 e 35 anos ali,
que têm mais ou menos as mesmas chances. Abaixo de 20 anos tem mais chance de ter pré-eclâmpsia e acima dos 35 também tem mais chance, né? Ele faz um U, assim, essa curva, né? Porque quanto mais jovem a pessoa é, menos preparado o útero está, né? Então, numa gravidez de 13 anos, por exemplo, tem mais chance de ter uma pré-eclâmpsia de uma de 25 anos, por exemplo. Assim como uma de 43, 48 anos tem mais chance do que numa de 30, né? Então, nas duas extremidades tem mais chance de ter uma insuficiência placentária pelas questões óbvias do útero, né? No caso da mais nova, porque o útero não estava tão preparado ainda. No caso da pessoa mais velha, porque pode ter acontecido alguma questão de algum desgaste ou mesmo algum distúrbio clínico dela que pode elevar essa chance, por exemplo, obesidade, hipercolesterolemia, que é colesterol aumentado, diabetes, a própria diabetes já que vem antes da gestação, ela se junta na síndrome metabólica, que aumenta a chance da pessoa ficar hipertensa na gestação também. Então, tem um conjunto de coisas que pode ser prevenido, que justamente fazem parte do inquérito do pré-natal, né? Quando a gente faz as perguntas para a pessoa do histórico de saúde dela, ou quando a gente vai examinando mês a mês, a gente vai, toda vez que o pré-natalista está olhando justamente para isso, porque a principal patologia, a mais grave, a mais devastadora, e que a gente está sempre de olho, é a hipertensão gestacional / pré-eclâmpsia, né? Que pode levar a uma eclâmpsia, que pode levar a uma síndrome HELP, né? Então, para quem está fazendo pré-natal e está conseguindo ir nas consultas, porque depende de vários fatores, conseguir também nas consultas. Tem lugares muito longe que a pessoa não tem acesso, às vezes não tem... ou naquele município não há uma disponibilidade do município em relação ao transporte para ela conseguir, mas para quem consegue ir no pré-natal regularmente, nas semanas que é indicada, essa pessoa já está sendo vista nessa questão, entendeu? Muito obrigada, Braulio. Eu acho que a gente consegue, né, trazer, principalmente, que era uma das perguntas que eu estava vendo mais. A idade tem a ver com a idade, então eu acho que você respondeu aí. Maravilhoso, né, Braulio? É sempre bom a gente ter um Braulio na equipe. E o Lari também. Eu não ajudei em nada hoje, mas obrigada. Cada um de nós complementa com algo, né? E você fez tudo, você que está fazendo essa transmissão, por exemplo, Larissa. A Becor trouxe o tema, né? Cada um de nós tem. As coisas só saem quando tem várias engrenagens juntas, né? E a gente se junta para fazer isso. E aí, a gente aqui da Reúna tá para isso, né? Para a gente ajudar a esclarecer as pessoas, né? A gente vai começar a fazer mais vídeos desse tipo, né, Larissa? Onde a gente vai comentar notícias, comentar acontecimentos, né? Comentar resoluções políticas mesmo, às vezes que afetam diretamente os direitos, né? Das mulheres e outras pessoas que gestam, né? O direito dos médicos também, né? Então tem bastante coisa que a gente vai comentar, a gente espera fazer. No próximo, eu acho que eu quero muito trazer, porque eu fiquei pensando, né, Braulio, assim, da importância mesmo de quando as mães perdem os seus bebês, de ter um espaço como está sendo criado, né, um espaço para elas, porque é muito... Eu fico imaginando a tristeza e a alegria no mesmo ambiente, no mesmo quarto ali, é meio constrangedor de alguma forma, porque essa mãe, nesse momento, só quer chorar. A outra tá feliz porque o bebê dela tá ali. E eu achei muito interessante. Eu acho que é uma questão que a gente pode trazer até para as pessoas saberem o que a gente acha, né? O que a Reúna acha e o que os pertencentes... Mas isso eu já falo agora, o que a Reúna acha, a gente sempre achou. Já faz 30 anos que a gente briga para ter uma separação entre as mulheres que estão em luto, né, seja por um aborto precoce, seja por alguma outra perda, que elas não fiquem no mesmo ambiente das mulheres que têm os bebês. Já tem bastante recomendações sobre isso, muitas maternidades já fazem isso, mas não são todas que acabam cumprindo, né? Mas aí, como você está sugerindo, realmente pode ser um tema não somente dessa questão dessa separação, mas o luto perinatal eu acho que é um tema importante também a ser falado e que está nas nossas listas aqui, né, Becor? Bom, acho que é isso por agora, né, Larissa? Isso mesmo, a gente volta em breve. A nossa reunião agora que a gente estava fazendo aqui, e esse vídeo fica para as pessoas verem e a gente continua a nossa reunião aqui. Isso, e a gente volta em breve com esse tipo de formato também, porque está chegando o Reúna Comenta. O Reúna Comenta, que é justamente para a gente comentar notícias, assim como vai ter o Reúna Reage também, que é para a gente reagir a algumas questões aí bem importantes. Então, agora é só convidar todo mundo a continuar acompanhando o Instagram da Reúna, o site, que está vindo aí com várias novidades, né, Braulio? Então, continue acompanhando a comunidade que a gente também tem no WhatsApp.
Então, continue acompanhando a Reúna, porque a gente está sempre atento ao que a gente pode somar na luta, né? Isso mesmo. Para quem não conhecia até agora, esse aqui é o departamento de comunicação da Reúna, onde nós três, que somos os atuantes aqui no departamento, quando vocês falarem pelo direct, vocês vão estar falando diretamente ou com a Becói ou com a Larissa, né? E a gente está precisando também de voluntários para o nosso departamento de comunicação, né? Assim como voluntários para várias outras áreas da Reúna, né? Então, quem for filiado da Reúna, quem ainda não é filiado e quiser se filiar para ser voluntário do departamento de comunicação, nós temos alguns cargos livres aqui disponíveis e esperando ansiosamente por pessoas para nos ajudarem, né, Larissa, né, Becói? Com certeza, é isso mesmo. Então, eu vou encerrar por aqui, a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.